de volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia da psicóloga Valéria Giglio Ferreira, a gente falando um pouquinho a respeito de relacionamentos. E o Júnior aqui, né, ele está dizendo que, na opinião dele, as novelas atrapalham muito nos relacionamentos, né, com muitas cenas de traição, as pessoas vão dormir perturbadas com isso, né, sem conseguir digerir esses relacionamentos da ficção. De certa forma acontece, né? Então, as novelas, principalmente essas novelas da Globo, elas acabam fazendo um desserviço à população, a meu ver. Por quê? Porque elas criam para uma população que muitas vezes não tem o hábito de questionar e de refletir, modelos disfuncionais de relacionamento como se fossem modelos funcionais. Então as pessoas precisam de modelos. E elas vão se espelhar nos modelos da novela, que são modelos patológicos, doentios, disfuncionais, e tentar viver aquilo. E aí a novela acaba, antes de mostrar as consequências, ela mostra um modelo, mas ela não mostra a consequência daquele modelo. Então as pessoas vão repetir um modelo, mas aí na vida real elas vão lidar com as consequências. E muitas vezes isso, né? De certa maneira eu vejo que o meio dramático, a novela, o espetáculo teatral, às vezes ele tem essa possibilidade, né, de trazer discussões da modernidade, da atualidade para a cena. Eu acho que muitas vezes o meio audiovisual hoje ele está trazendo personagens e não mais discussões. Porque às vezes era rico o processo. Sim. Né? A gente pega todas as referências. Quando levanta a pauta, o problema da novela Exato. É que ela define o que deve ser a pauta. Então ela não está levantando um tema, ela está levantando uma visão de mundo. Porque a gente pega as referências psicológicas, aí elas vêm da dramaturgia. Né? Quando a gente pensa na tragédia, né? O complexo de Édipo, o complexo de Electra, são situações da dramaturgia, da ficção, que levantou questões, né? Para serem discutidas da sociedade, porque a dramaturgia lá atrás tinha essa função, né? A tragédia Sim. Principalmente. Era trágico por isso, né? Olha, tem esse comportamento e você pode ter tais consequências. Você tinha um ciclo de... A novela não mostra a consequência, ela Exatamente. só mostra o modelo disfuncionais. Eu brinco que eu detesto essas novelas da Globo e não assisto. Por quê? Eu não assisto porque é como se eles abrissem o livro de psicopatologia, pegassem tudo quanto é personagem atrapalhado, tudo quanto é situação de disfuncionalidade, de psicopatologia, e fizessem os personagens. Isso é um desserviço à população. Justamente porque elas propõem modelos e não mostram as consequências. Então a população incauta, desavisada, vai seguir aquele modelo, mas depois vai pagar o preço da consequência. E isso é muito comum na nossa sociedade, inclusive reflete nos relacionamentos, né? Não se assume mais erros e não se paga mais pela consequência dos erros. O pedir desculpa hoje parece que saiu de moda. Eu tenho que arranjar uma desculpa. Então, as pessoas se iludem achando que as coisas não têm consequências. Sempre existe uma consequência. E aquela consequência, ela vem, sabe em que momento, Luciano? No momento em que a pessoa, o inconsciente confronta a pessoa. A gente pode fugir de qualquer coisa, mas não fugimos do nosso inconsciente. Quando nós fazemos alguma coisa que prejudica, quando alguém faz alguma coisa que prejudica o outro ou a si mesmo, em algum momento vai haver um confronto com o inconsciente. Então, é uma ilusão achar que as coisas não têm consequência. Tudo tem consequências, boas ou ruins. As boas também. Você planta uma coisa boa, vai dar uma consequência boa. E aí é isso, né? A gente acaba vendo na questão do relacionamento. Hoje a gente tem o pula-pula do relacionamento, né? Estou num relacionamento, estou insatisfeito com determinada situação, ao invés de resolver esses problemas, né, que estão me deixando insatisfeitos, eu pulo para outro relacionamento, aí nisso surgem outras insatisfações e a pessoa fica... repetindo o mesmo problema, porque é igual na escola, você tem que aprender equação de primeiro grau, não aprendeu, vai ficar repetindo até aprender. Não, mas hoje na escola a gente tem progressão continuada, o sujeito sai analfabeto funcional. O exemplo não foi atual, digamos que era assim, então. O sujeito sai analfabeto funcional com Sim. o diploma na mão. E é o que está acontecendo com o relacionamento, né? A gente tem um analfabetismo funcional de relacionamento, a gente não Sim. aprende a se relacionar.
Sim, porque mudou o modelo e então as pessoas não sabem o que fazer agora no novo modelo. Isso é uma coisa interessante também, que é muito em cima dessa mudança histórica que a gente vê essa enormidade de modelos de relacionamento, porque vivemos uma fase de experimentação. Moradia conjunta, moradia em casas separadas, casamento desse tipo, casamento daquele tipo. O leque se abriu. A história vai fazer a triagem. O que vai ficar? Vai ficar aquele modelo de relacionamento que primeiro ele for econômico, porque a vida é econômica. Relacionamento que gasta energia mais do que o ser humano dispõe não vai permanecer. Por quê? Porque não é viável. A vida vai triar e ela parte da questão da economia. Aquilo que tiver uma boa relação entre o que o relacionamento oferece e aquilo que ele pede. A Alan aqui, né, coloca isso, né? Olha, se hoje está tão complicada a questão dos relacionamentos e casamentos heterossexuais, como ver hoje uma sociedade, né, que tem a questão da relação homoafetiva se estabelecendo? Os conflitos são os mesmos? Eu diria que os conflitos são parecidos. Uma relação heterossexual é diferente de uma relação homossexual. Partindo de que raciocínio? Eu me relacionar, vamos pegar um outro exemplo então, vamos dizer, uma mulher se relacionar com uma mulher, ela está se relacionando com uma igual. É diferente dela se relacionar com um homem que é o diferente. Um homem se relacionar com um homem é uma dinâmica. Um homem se relacionar com uma mulher que é diferente dele, anatomicamente ela é diferente, o psiquismo é um pouco diferente também, é um outro desafio. Então, são situações diferentes. A gente pode pôr na mesma panela até um certo ponto. A partir de um determinado ponto, não, porque são dinâmicas diferentes, né? Até porque, nesses casos, a gente vê esses relacionamentos uma facilidade de compreensão melhor de alguns aspectos, não é? Sem dúvida. Se uma mulher se relaciona com uma mulher, existe uma facilidade. Por quê? Porque ela está se relacionando com o igual. É alguém que ela sabe como é que funciona. É lógico que cada ser é um ser, mas se a gente pensar em termos de gênero, é alguém igual a ela. Ela vai saber onde são os pontos sensíveis, que abordagem que funciona. Um homem se relacionando com um homem também tem essa facilidade, em aspas, né? Porque tem toda a dificuldade e complexidade de cada parceria, mas em termos de gênero traz essa facilidade. Se relacionar com o diferente numa parceria heterossexual tem essa complexidade de lidar com o diferente, né? E entender que é diferente, né? Eu acho que muitas vezes o pilar de conflitos é isso, né? A pessoa pensar a relação a partir somente da cabeça dela, né? E não tentar também compreender os aspectos relativos ao outro. Isso é uma coisa interessante porque toda relação tem diferenças e essas diferenças, quando elas são acolhidas, elas agregam. Cada um traz na sua experiência de vida, dentro do seu mundo interno, coisas que agrega para o outro, se o outro acolher isto. Então, se eu agrego alguma coisa que o outro tem e que eu não tenho, se eu tenho esse acolhimento, isso soma para mim. Agora, se eu for para o confronto, aí não, aí racha a relação e não soma para ninguém. Mas uma coisa assim que eu acho importante também do namoro e que eu tenho visto diminuída hoje é a função de príncipe e princesa. Se você olhar os contos de fadas, pelo menos os mais conhecidos, né? Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Rapunzel, o príncipe, ele faz um resgate. Em todos esses contos, a gente vê que o príncipe faz o resgate, ele resgata a princesa em diferentes cenários, mas ele resgata do ponto de vista psíquico da onde? Do emaranhado familiar. É muito difícil para a mulher se desvencilhar dessa demanda familiar com a família de origem e para o homem também. Então, uma das funções que a parceria amorosa tem é ajudar um ou outro a sair da sua família de origem e constituir um novo núcleo familiar. Então, para isso, cada um precisa ser capaz de fazer esse resgate. E não é uma coisa simples, porque é um trabalho de resgatar sem romper. Tem que ter uma qualidade aí de príncipe e de princesa para desenvolver esse trabalho. Que é a construção de um novo núcleo, né?
que é a construção de um novo núcleo, mas cada um dos dois vai sair do seu núcleo anterior. Então tem um parto nisso, isso. né? E a soma desses dois núcleos numa nova identidade, né, nuclear aí. É um parto em relação às famílias de origem e o nenê é a nova relação, é a nova família que está nascendo. E a gente vê isso até no conto de fada da atual, né? Quando você pega o Shrek lá, tá a princesa, você vê que ela tem toda a possibilidade de sair daquela torre e se livrar da situação. No final das contas, ela que acaba se livrando e resolvendo, mas ela espera ser resgatada. Isso faz parte das dinâmicas a dois. O príncipe precisa resgatar a princesa e ela também precisa resgatar o príncipe. Mas para isso eles precisam fazer o papel de príncipe e princesa. Então as pessoas falam, você acredita em príncipe? Os príncipes existem, mas são príncipes humanos. As princesas existem, mas são princesas humanas. Não é a do conto de fadas, claro. São pessoas com natureza principesca, né? Sem dúvida. Tem gente que tem mais natureza de ogro, mas tudo bem. Galera, quero agradecer imensamente a presença. Espero que a gente tenha outros bate-papos com mais tempo, né? E fazer um convite mais cedo agora, tá certo? Porque a gente ficou um tempão sem se falar aqui. Espero que tenha ajudado aí, né, quem está discutindo o relacionamento, tá certo? A pensar que a data de hoje é uma data estritamente comercial, né? O Dia dos Namorados nessa data só existe no Brasil, né? Porque no resto do mundo é em fevereiro. A gente mudou a data porque concorreria com o Carnaval para o comércio, né? Até atribuiu para o Santo Antônio aí um fator casamenteiro que ele não tem historicamente, mas para acertar a situação. Eu espero que a gente consiga fazer outras dessas ações, porque realmente, né, deve estar todo mundo aí com as suas DRs, né, com as suas discussões de relacionamento na vida. Eu acho que esse bate-papo ajuda muito, então agradeço a presença. Eu agradeço muitíssimo também, assim, quando vocês fizeram o convite, eu fiquei muito contente, porque eu gosto de conversar com você, eu acho que você puxa muito a entrevista, você vai puxando e a gente vai, então, colocando o que for possível. Eu fiquei muito contente, eu agradeço muito e fico muito feliz de poder compartilhar isso com a comunidade, aquilo que eu puder compartilhar. Bom demais.